Saudações a todos os amantes da inspiração e da espiritualidade, tanto a nossos queridos inscritos, quanto aos nossos visitantes especiais que ainda não se juntaram à nossa comunidade. É um prazer tê-los aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, convidamos você a se tornar parte desta jornada de crescimento espiritual. E para todos vocês, queremos agradecer do fundo dos nossos corações por fazerem parte desta jornada conosco. Se você aprecia nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares para que possamos alcançar mais corações e mentes com nossas mensagens positivas. Vamos todos juntos espalhar a luz e a inspiração. Que a paz e a bênção de Deus estejam com cada um de vocês. Amém. Origem de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 1, a serpente no jardim do Éden. Descreve o momento em que a serpente entra no jardim do Éden, onde engana Eva para comer o fruto proibido, resultando na queda da humanidade e no pecado original. Essa passagem é central na narrativa da desobediência humana e sua separação de Deus, desencadeando eventos posteriores na história religiosa. Isaías 14, de 12 e 15, a queda de Lúcifer, é uma passagem do Antigo Testamento que descreve a queda de Lúcifer, um termo muitas vezes associado a Satanás. Nesse texto, Lúcifer é retratado como uma figura orgulhosa que desejou se igualar a Deus, mas foi punido por sua arrogância. Ele caiu dos céus perdendo seu brilho e glória. Esta passagem influenciou a compreensão de Satanás como um anjo caído e ilustra a ideia de que o orgulho excessivo leva à queda. É uma passagem fundamental na construção da história e da mitologia de Satanás na tradição religiosa cristã. Como a percepção de Satanás mudou ao longo da história. Referências a textos religiosos e culturais que influenciaram a visão de Satanás. Em Jó 1, 6, 12. Nessa passagem, Deus e Satanás dialogam sobre Jó, um homem justo e temente a Deus. Satanás argumenta que Jó é fiel apenas porque sua vida é próspera, e Deus permite que Satanás teste a fé de Jó, retirando suas riquezas e saúde. Apesar das perdas e do sofrimento, Jó mantém sua fé em Deus. Essa passagem levanta questões sobre a natureza da fé, o sofrimento humano e a relação entre Deus e o mal. Jó é um exemplo de perseverança na fé, apesar das adversidades, e a passagem serve como uma reflexão profunda sobre as complexidades da vida e da espiritualidade. Já em Mateus 4, 1, 11, relata o episódio em que Jesus é tentado no deserto por Satanás. Essa passagem destaca a força da fé e do comprometimento de Jesus com a vontade de Deus, resistindo às tentações do mal. Ela também demonstra a importância de escolher o caminho da retidão, independentemente das promessas terrenas. É uma narrativa fundamental na história de Jesus e na compreensão das tentações e lutas humanas contra o mal. Como Satanás despende seus dias, sabendo que não tem tempo a perder? O apóstolo Pedro escreveu que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Precisamos estudar as táticas do inimigo para derrotá-lo. Vou compartilhar 4 estratégias comprovadas de Satanás e algumas sugestões sobre como resistir a elas. A tentação. Satanás incita-nos a ceder a impulsos que viciam e a nutrir o egoísmo e a ganância. Como podemos resistir a essa tentação direta? Jesus usava uma técnica defensiva de 2 passos. Primeiro, ele ordenava a Satanás que se retirasse. Depois, citava as Escrituras. Vocês têm o direito de dizer a Satanás que vá embora quando se depararem com a tentação. Há grande poder em memorizar as Escrituras, como fez Jesus. O poder das Escrituras não apenas intimida Satanás, mas também traz o Espírito para o seu coração. Mentiras e enganos. O diabo é chamado de o grande enganador. Ele tenta imitar todo o princípio verdadeiro que o Senhor apresenta. Embora Satanás vá lhes contar mentiras, vocês podem contar com o Espírito, que lhes dirá a verdade.
É por isso que o dom do Espírito Santo é tão essencial. Satanás é o pai da discórdia. Ele se deleita em ver pessoas boas brigando. Quando houver contenda no lar ou no local de trabalho, pare imediatamente o que estiver fazendo e procure fazer as pazes. Não importa quem começou. Desânimo. Satanás usa eficazmente essa ferramenta contra a maioria dos santos fiéis quando tudo o mais falha. Algumas sugestões de como lutar contra o desânimo. Elas incluem servir ao próximo, trabalhar arduamente e evitar a ociosidade, ter bons hábitos de saúde, pedir uma bênção do sacerdócio, ouvir música inspiradora, contar as bênçãos e traçar metas. E, acima de tudo, conforme ensinam as Escrituras, devemos orar sempre para podermos vencer Satanás. Todos que acompanham as notícias internacionais devem concordar que vivemos uma época de guerras e rumores de guerra. Felizmente, todos na Terra são veteranos de guerra. Estamos enfrentando as hostes do mal numa guerra contínua que começou na esfera pré-mortal antes de nascermos. Como ainda não tínhamos recebido um corpo mortal, lutamos na guerra no céu sem espadas, rifles nem bombas. Mas a luta era tão intensa quanto em qualquer guerra moderna, e houve bilhões de baixas. A guerra pré-mortal foi travada com palavras, ideias, debates e persuasão. A estratégia de Satanás era atemorizar as pessoas. Ele sabia que o temor é a melhor maneira de destruir a fé. Ele pode ter usado argumentos como estes: é difícil demais. É impossível retornar puros. O risco é demasiado grande. Como você sabe que pode confiar em Jesus Cristo? Ele tinha muita inveja do Salvador. Felizmente, o plano de Deus triunfou contra as mentiras de Satanás. O plano de Deus envolvia o arbítrio moral para a humanidade e um grande sacrifício. Jesus Cristo ofereceu-se para esse sacrifício, sofrer por todos os nossos pecados. Ele estava disposto a dar a vida por seus irmãos, para que aqueles que se arrependessem pudessem voltar puros e, por fim, tornar-se semelhantes a seu Pai Celestial. A outra vantagem que ajudou Jesus a conquistar o coração dos filhos de Deus foi o vigoroso testemunho prestado por aqueles que o apoiavam, liderados por Miguel, o arcanjo. Na pré-mortalidade, Adão se chamava Miguel e Satanás se chamava Lúcifer, que significa portador da luz. Pode parecer um nome estranho para o príncipe das trevas, mas as Escrituras ensinam que Satanás era um anjo de Deus, que possuía autoridade na presença de Deus, antes de cair. Como um espírito com tanto conhecimento e experiência pôde cair tanto? Foi por causa de seu orgulho. Lúcifer se rebelou contra nosso Pai Celestial porque queria o reino de Deus para si mesmo. Lúcifer queria ser honrado mais que todos os outros, e que desejava em sua soberba destronar Deus. Já ouvimos falar também que Satanás queria destruir o arbítrio do homem, mas esse não foi o único motivo pelo qual perdeu sua posição favorecida. Ele foi expulso do céu por rebelião contra o Pai e o Filho. Após furiosa batalha, Miguel e seus exércitos venceram. 2/3 das hostes celestes decidiram seguir o Pai. Satanás e seus seguidores foram expulsos do céu, mas não foram imediatamente lançados nas trevas exteriores. Primeiro, foram enviados a esta terra onde Jesus Cristo nasceria e onde seu sacrifício expiatório seria levado a efeito. Satanás sabe que seus dias estão contados. Na segunda vinda de Jesus, Satanás e seus anjos serão presos por 1000 anos. À medida que essa data limite se aproxima, as forças do mal estão lutando desesperadamente para capturar o máximo possível de almas. Como mencionado na Bíblia, a derrota final de Satanás está profetizada. Isso significa que ele está ciente de sua limitação e do triunfo final do bem sobre o mal. A segunda vinda de Jesus é um dos eventos-chave na teologia cristã e representa o cumprimento dessas profecias. Nesse momento, a justiça de Deus prevalecerá e Satanás será derrotado. Esse conhecimento pode servir como uma fonte de esperança e fortalecimento espiritual para os crentes, pois sabemos que, no final, o mal não prevalecerá.
É um lembrete de que, independentemente dos desafios que enfrentamos, nossa fé nos sustenta e nos guia em direção a um futuro melhor. A compreensão da limitação de Satanás e a promessa da segunda vinda de Jesus nos encorajam a permanecer firmes em nossa fé e a viver de acordo com os princípios do amor e da bondade. O dia da vitória final está chegando, e nossa responsabilidade é manter a fé e viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Lembre-se, a esperança e a confiança na segunda vinda de Jesus são a luz que guia nossa jornada espiritual. Mantenha sua fé e compartilhe esse amor e esperança com aqueles ao seu redor. Queridos amigos e inscritos, antes de prosseguirmos com a oração, quero convidá-los a fechar os olhos, ouvir com atenção e, acima de tudo, abrir seus corações com fé e amor para a oração que se segue. Amado Pai Celestial, nós nos reunimos aqui, diante de Ti, com humildade e gratidão por Tua graça e misericórdia. Reconhecemos, Senhor, que Satanás sabe que seus dias estão contados, e isso nos lembra da promessa da segunda vinda de Jesus, que trará a justiça final e a vitória sobre o mal. Pedimos, Deus, que nos fortaleça em nossa fé e nos guie em nossas vidas diárias. Ajuda-nos a viver de acordo com os princípios do amor, da bondade e da esperança, mesmo em face das adversidades. À medida que aguardamos a segunda vinda de Jesus, que possamos ser portadores de luz e esperança neste mundo. Dá-nos força para resistir às tentações de Satanás e para ser exemplos vivos de Tua graça e amor. Que possamos compartilhar a mensagem da Tua vitória final sobre o mal com todos ao nosso redor, espalhando a esperança e o entendimento de que, no final, o bem prevalecerá. Que, através da nossa fé, possamos ser faróis de luz em um mundo muitas vezes tomado pela escuridão. Ajuda-nos a compartilhar a mensagem da Tua vitória final sobre o mal com todos que encontrarmos, espalhando a esperança e a salvação. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa promessa de redenção e por Tua presença constante em nossas vidas. Que possamos continuar a crescer em nossa fé e a viver com a convicção de que a segunda vinda de Jesus está próxima. Em nome de Jesus, oramos com todo o nosso amor e fé. Amém. Muito obrigado por participarem desta oração. Que a luz da fé e do amor continue a iluminar os vossos corações e a guiar-vos na jornada da vida.